E aí, beleza? Há 2 anos, em Maybrook, uma professora chamada Justine entrou em sua sala de aula e a encontrou vazia, exceto por Alex Lilly. Na noite anterior, às 2h17 da manhã, os outros 17 alunos de Justine saíram de suas casas e desapareceram na escuridão, correndo com os braços estendidos. Os sistemas de segurança foram acionados, então havia muitos vídeos mostrando a fuga deles, mas nenhum sinal de um sequestrador. A polícia conversou com Alex e Justine várias vezes, fazendo todo tipo de pergunta, mas nenhum dos dois sabia de nada. Durante o mês seguinte, a escola foi fechada para investigação. Várias buscas na área foram realizadas, sem sucesso. Quando chega a hora de reabrir a escola, a cidade se reúne para uma reunião organizada pelo diretor Marcos. Quase todos culpam Justine pelos desaparecimentos, alegando que ela fez algo que levou as crianças a partirem. Justine tenta dizer aos pais que amava as crianças, mas eles continuam a insultá-la. Marcos tenta protegê-la e os pais o chamam de cúmplice. Uma detetive precisa escoltá-la para fora do prédio para mantê-la a salvo da fúria dos pais. Depois, Justine vai a uma loja comprar bebida, já que tem bebido muito desde o incidente. De repente, ela recebe uma ligação de um número anônimo e ouve uma voz ameaçadora, então desliga imediatamente. Ao sair, um viciado chamado James pede a ela um trocado, mas ela o ignora. Mais tarde, em casa, Justine ouve a campainha tocar, mas tem medo de atender. Ela olha pelo olho mágico na janela, mas não vê ninguém. Então, alguém bate na porta e Justine finalmente sai, apenas para encontrar a palavra bruxa pintada em seu carro. Pela manhã, Justine tenta lavar o grafite sem sucesso, então precisa dirigir até a escola com o carro daquele jeito. Marcos a coloca de licença e a aconselha a fazer algo por sua saúde mental. Alex já foi transferido para outra turma e está bem. Justine quer falar com ele, mas Marcos proíbe, dizendo que Justine tem um padrão de ultrapassar os limites profissionais. Ele usa exemplos como ela abraçar uma criança chorando e levar um aluno para casa depois que ele perdeu o ônibus. Uma Justine frustrada volta para seu carro e desaba. Depois ela registra um boletim de ocorrência na delegacia pelo vandalismo e pelas ligações ameaçadoras. Seu ex-namorado Paul passa por ali e eles compartilham um momento constrangedor. Naquela noite, Justine e Paul se encontram no bar e Paul expressa preocupação com a situação de Justine, mas ela garante que pode cuidar de si mesma. Paul também conta que ele e sua esposa não estão mais juntos. Eles acabam indo para a casa de Justine e tendo um momento de intimidade. Pela manhã, Justine leva Paul para casa e diz a ele que os policiais não estão se esforçando o suficiente no caso. Mais tarde, Justine para na escola e espera o ônibus levar as crianças para casa. Quando Alex desce, ela o segue até sua casa. Justine toca a campainha e bate na porta, mas ninguém atende. Todas as janelas estão cobertas com jornais, então uma Justine preocupada abre o portão para ir ao quintal. Uma das janelas tem um pequeno espaço entre os jornais que a deixa olhar para dentro e ela se assusta ao ver duas pessoas. Ela recua e tropeça em alguns objetos, mas o barulho não chama a atenção de ninguém. Justine olha para dentro novamente e descobre que os pais de Alex estão sentados no sofá, muito imóveis. Justine liga para Marcos para contar sobre isso e ele a repreende por perseguir Alex. No supermercado, Justine é subitamente atacada pela esposa de Paul, Donna, que sabe que ela esteve com Paul na noite anterior. Justine tenta explicar que Paul disse que estava solteiro, mas Donna a chama de mentirosa enquanto esvazia uma garrafa de álcool sobre ela. O funcionário precisa arrastar Donna para longe. Naquela noite, Justine sonha que está de volta à escola. Quando entra em sua sala de aula, todas as crianças estão com os rostos sobre as mesas. De repente, Alex levanta o olhar e revela que está usando maquiagem de palhaço. Enquanto ele sorri assustadoramente, Justine acorda. Há um barulho estranho na casa, mas quando ela olha para fora, não vê nada. Então ela se deita novamente, apenas para gritar ao ver uma mulher ruiva assustadora no teto. Em um segundo, a mulher desaparece. No dia seguinte, Justine espera Alex voltar da escola. Ela pergunta se ele está bem e ele diz que sim antes de ir embora. Quando Justine tenta segui-lo, Alex grita com ela e corre para sua casa. Ela continua tocando a campainha e batendo na porta, mas ninguém responde. Depois ela passa o dia em seu carro esperando alguém sair e acaba adormecendo. À noite, alguém finalmente sai da casa e entra no carro para cortar uma mecha do cabelo de Justine. Enquanto isso, Archer tem sofrido
de depressão profunda desde que seu filho desapareceu e continua assistindo às filmagens das câmeras de segurança. No trabalho, ele está muito distraído e continua cometendo erros básicos. Ele frequentemente vai à delegacia para pedir atualizações e o capitão Locke precisa explicar que não há novas pistas. Archer acha que Justine sabe de algo e Locke ressalta que não há motivo para acreditar que ela esteja envolvida. Durante a reunião da escola, Archer é um dos pais que primeiro insulta Justine e é ele quem vandaliza o carro dela. A depressão é tão severa que Archer começa a dormir no quarto de seu filho. Uma noite ele acorda assustado e ao sair da cama vê a si mesmo dormindo, o que significa que isso é um sonho. Ele ouve um barulho e o segue, encontrando a porta da frente se abrindo sozinha. Archer corre para fora e vê seu filho correndo, então tenta segui-lo, mas depois de atravessar os arbustos, ele se vê de volta em casa. Enquanto o garoto entra, uma arma enorme aparece sobre a casa com o número 217. Archer volta para o quarto e chora ao encontrar seu filho dormindo na cama, enquanto se desculpa por não ser um pai mais afetuoso. O rosto do garoto se transforma na assustadora mulher ruiva e Archer acorda. Pela manhã, ele nota a torre na floresta e tem uma ideia. Ele pega um mapa e traça uma linha que liga sua casa à direção para a qual Alex correu. Então, ele visita outras casas com crianças desaparecidas e pede para ver as filmagens delas. O primeiro pai diz não, mas o seguinte concorda. Archer anota a direção que a criança tomou e a marca no mapa com outra linha. Ele acha que o ponto onde as linhas se encontram é a resposta. A caminho desse local, Archer vê Justine no posto de gasolina e para gritar com ela. Nesse momento, Justine percebe Marcus correndo com o rosto ensanguentado e os braços estendidos como as crianças. Ele de repente a derruba no chão e tenta sufocá-la, então Archer tenta afastá-lo, mas Marcus o derruba. Isso dá a Justine uma chance de correr e se esconder na loja. Marcus tenta segui-la, então Archer o chuta, apenas para Marcus derrubá-lo e tentar sufocá-lo também. Voltando alguns dias, Paul está de patrulha e vê James agindo de forma suspeita. Então o segue. Ele o encontra tentando invadir uma casa e o chama, fazendo James fugir. Uma perseguição começa e, a princípio, Paul segue James em seu carro, mas eventualmente não há espaço para o veículo e ele tem que continuar a pé. Paul derruba James no chão e o algema, enquanto James explica que estava tentando invadir sua própria casa porque perdeu as chaves. Quando Paul revista os bolsos de James, ele acidentalmente espeta o dedo em uma agulha usada. Então, furioso, soca James em vingança. Ele corre para o carro para pegar o kit de primeiros socorros e percebe que sua câmera de painel gravou tudo. Um Paul desesperado então liberta James, dizendo que agora estão kits, mas também pedindo que ele saia da cidade. Mais tarde, na delegacia, Locke diz a Paul que as coisas ficarão bem, desde que James não denuncie o incidente. Naquela noite, Paul sai com Justine. Quando chega em casa de manhã, descobre que Donna chegou mais cedo do que o esperado e seu comportamento estranho a ajuda a adivinhar rapidamente o que ele fez. Mais tarde, no trabalho, Paul vê James do lado de fora da delegacia e grita com ele. James foge imediatamente e Paul o segue em seu carro após desconectar a câmera do painel. Voltando no tempo novamente, é mostrado como James é um viciado que vive em uma barraca na floresta. Quando fica sem substâncias, ele vai à cidade procurar carros destrancados e roubar quaisquer objetos que encontra dentro. Depois ele vende o que encontra por alguns trocados. Quando Paul o vê, James está tentando invadir a casa para roubar, assim como o policial pensou. Mais tarde, James percebe que a casa dos Lily tem as janelas cobertas e o vento espalhou a correspondência deles. Então ele assume que o local está vazio. Ele escala o muro para alcançar uma janela e entra em um quarto cheio de móveis. Na sala de estar, James se assusta ao encontrar os pais de Alex sentados no sofá com cicatrizes no rosto. Nenhum deles se move, mesmo quando James se aproxima demais, então ele continua roubando coisas. Há um barulho no andar de cima que James decide ignorar. Depois de pegar tudo o que pode, James se prepara para sair, apenas para ouvir uma voz vindo do porão. Ele entra e fica chocado ao encontrar todas as crianças desaparecidas paradas e imóveis. Elas se viram ao mesmo tempo e um James aterrorizado corre de volta. Depois que ele move alguns móveis para bloquear a porta, os pais de Alex se levantam e vêm atrás dele. Então James começa a correr novamente e sai da casa. Enquanto vende os bens roubados na loja de penhores, James vê em um cartaz que há uma grande recompensa
recompensa por qualquer informação sobre as crianças desaparecidas. Depois de usar o dinheiro para comprar mais de sua substância favorita, James ligou para a polícia para dizer onde as crianças estavam. O policial fica cético, então pede que ele vá à delegacia para uma conversa. Quando James está prestes a entrar, Paul o vê e grita com ele. Então James corre para se esconder na floresta. Ele fica chocado ao encontrar a mulher ruiva acenando para ele e corre para se esconder em sua barraca. Momentos depois, uma sombra aparece do lado de fora, então James a ataca com suas agulhas. Acontece que é Paul que arrasta James para fora da barraca para apontar sua arma para ele. James se salva gritando que sabe onde as crianças estão. Seguindo as instruções de James, Paul chega à casa dos Lily. No carro, James observa chocado como Paul toca a campainha e alguém abre a porta para deixá-lo entrar. Horas se passam e só ao anoitecer, Paul sai. Ele corre em direção ao carro como se estivesse em transe e arrasta James para fora enquanto rosna como um animal. James grita por ajuda, mas ninguém o ouve antes de ser arrastado para dentro da casa. Voltando no tempo novamente, Marcus está no supermercado quando recebe a ligação de Justine contando o que viu. Ele promete falar com os pais de Alex para investigar. No entanto, no dia da reunião, quem aparece é a senhora ruiva. Esta é a tia de Alex Grades, que diz que os pais de Alex estão doentes e não podem sair de casa. Marcus explica que houve uma denúncia sobre o bem-estar de Alex. Sua obrigação é falar com os responsáveis legais do garoto, então ele terá que visitar a casa ou chamar as autoridades. No dia seguinte, Grades aparece na casa de Marcus. Quando ela pede um pouco de água, exige que seja em uma tigela. Grades quer saber se Marcus contatou as autoridades. E depois que ele diz não, ela pega uma fita que roubou de seu escritório e a enrola em um galho de aparência estranha, que ela cobre com seu próprio sangue. Quando o marido de Marcus, Terry, se aproxima com um pano para o ferimento dela, Grades corta uma mecha de seu cabelo. Marcus pega o telefone para chamar a polícia, mas Grades toca um sino. Isso o coloca em um transe que o faz derrubar o telefone. Enquanto seu corpo começa a tremer, Grades enrola o cabelo no galho também antes de quebrá-lo. De repente, Marcus pula em Terry e começa a sufocá-lo enquanto vomita um estranho líquido preto por todo o seu rosto. Então, ele bate repetidamente a cabeça no rosto de Terry, matando-o. Marcus não para até que Grades jogue o galho na tigela. Depois de lavar o galho, Grades remove o cabelo de Terry e enrola o de Justine antes de quebrá-lo novamente. Isso envia Marcus em uma missão para matá-la. No posto de gasolina, a luta acontece. Depois de derrubar Archer, Marcus corre para a loja para perseguir Justine. Ela tenta se esconder na sala dos funcionários, mas está trancada. Então Marcus a encurrala. Nesse momento, Archer derruba Marcus contra a geladeira e Justine aproveita a chance para correr de volta para seu carro. Marcus a segue e quebra uma janela antes que ela consiga arrancar, apenas para ele correr atrás do carro. Logo, Archer sai também e se junta à perseguição. Ele está dirigindo pela rua, mas tem que parar quando vê Marcus sendo atropelado por outro veículo. A outra motorista grita ao ver a cabeça de Marcus espalhada pela estrada. Mais tarde, no hospital, Archer conta tudo aos policiais. Na saída, ele encontra Justine esperando por ele para agradecê-lo por salvá-la. Depois do que aconteceu, Archer não acredita mais que ela seja culpada. Ele diz a ela que Marcus estava correndo da mesma forma que as crianças e mostra o mapa. Justine imediatamente reconhece o local marcado como a casa de Alex. Outro salto no tempo mostra Alex antes dos desaparecimentos. Ele é um garoto muito tímido e solitário, e seus colegas de classe sempre o incomodam por ser estranho. Seus pais são um casal feliz e amoroso que um dia o informa que sua tia Grades ficará com eles porque está doente. Grades chega no meio da noite. Pela manhã, Alex espia no quarto de Grades e vê uma peruca vermelha e uma pequena árvore com galhos de aparência estranha. Na cama, Grades está olhando de volta para ele, então Alex fecha a porta rapidamente. Depois da escola, Alex espera para ser buscado, mas ninguém aparece, então ele tem que ir para casa a pé. Na sala de estar, ele encontra seus pais sentados à mesa como se estivessem em transe. Eles dizem algumas palavras para ele, mas são frias e robóticas, então uma Grades de aparência saudável o recebe em casa e diz que seus pais estão bem. Um Alex apavorado não a deixa tocá-lo e joga um pouco de água no rosto de seu pai, mas ele apenas a limpa. Grades o repreende e o manda para seu quarto sem jantar. Na manhã seguinte,
seguinte, Alex encontra todos à mesa. Seus pais estão com os olhos vermelhos e não se movem. Grace pede a Alex para não contar a ninguém na escola que ela está lá ou que seus pais estão descansando. Como ameaça, ela quebra um galho sobre uma tigela de água e força os pais a pegarem garfos. Eles se esfaqueiam repetidamente no rosto e Alex não consegue detê-los. Eles só congelam quando Grace joga o galho na tigela. Ela lembra Alex de não dizer nada, ameaçando fazer coisas piores se ele o fizer. No dia seguinte, Alex descobre que Grace jogou todos os seus móveis no quarto dos pais e agora ela se senta no chão fazendo seus rituais. Alex tem que aquecer um pouco de sopa e alimentar seus pais. Nos dias seguintes, Alex repete o mesmo processo. Ele vai para a escola, faz compras depois e alimenta sua família. Uma noite, Alex ouve Grace chamá-lo e vai ao quarto dela, encontrando-a em um estado muito fraco, vomitando em um pote. Ela explica que está muito doente e que seus pais a estavam melhorando, mas isso não está mais funcionando. Para ajudá-la, ela precisa que Alex lhe traga um objeto de cada um de seus colegas de classe. Na manhã seguinte, enquanto todas as crianças estão na aula de ginástica, Alex entra furtivamente na sala de aula e pega as etiquetas de nome dos escaninhos pessoais dos alunos. Justine logo o encontra, então Alex finge que apenas esqueceu algo. Uma Justine preocupada aponta que ele tem estado mais quieto que o normal ultimamente. Ela oferece um ouvido amigo, mas Alex jura que está bem. Mais tarde, em casa, Alex deixa as etiquetas de nome na porta de Grace. No meio da noite, ele acorda ao ouvir um barulho. Ele desce e encontra Grace quebrando as etiquetas em uma tigela. Ela cospe nela e joga um fósforo antes de tocar um sino. Naquele momento, todos os colegas de Alex saem correndo de suas casas e entram na casa de Alex. Quando a investigação começa, Grace passa maquiagem no rosto do pai de Alex. Durante o interrogatório, ela diz aos policiais que ele sofreu um derrame e não pode falar. Então, ela está cuidando da família. Sabendo que os policiais revistariam a casa, Grace faz Alex limpá-la e remover os jornais das janelas. Então, ela corta o cabelo das crianças para um feitiço, para fazê-las se esconderem na floresta por um tempo. Depois, Alex tem que alimentar as crianças junto com seus pais. Um dia, ele chega em casa depois da escola e vê um carro da polícia do lado de fora. Quando entra na casa, encontra Paul e James parados no meio da sala. Ele corre para o andar de cima para se esconder e é bloqueado por Grace, que anuncia que eles deixarão a cidade no dia seguinte. Ela também lhe diz para não pisar na linha de sal perto de sua porta, que está sendo guardada por seus pais. Minutos depois, Justine e Archer estacionam do lado de fora da casa. Eles veem a porta se abrindo e Paul saindo. Ele acena para eles antes de voltar para dentro. A dupla decide segui-lo, o que é visto por Alex na janela. Na sala de estar, Paul faz outro gesto e Justine se aproxima, pisando acidentalmente em uma linha de sal. De repente, James ataca Archer, que começa a espancá-lo, mas não causa nenhuma dor. Paul vai atrás de Justine, perseguindo-a até a cozinha, onde ela joga uma panela em seu rosto. O homem não se abala e pula sobre a mesa para agarrar Justine. Ela pega um descascador e corta a pele do rosto dele, o que também não o machuca. Então ele apenas continua a sufocá-la. No andar de cima, Alex ignora todos os gritos e cruza a linha de sal, fazendo com que seus pais se descongelem e corram atrás dele. Alex corre para seu quarto e tranca a porta, então seus pais começam a socar a madeira. Quando eles arrombam, Alex corre para o banheiro pela porta compartilhada. Em seguida, ele pega a saída de volta para o corredor. Depois, ele corre e se esconde dentro do quarto de Grace. Ele pode ouvir seus pais arrombando esta porta também. Então, ele rapidamente pega um galho da árvore e se esconde no banheiro privativo. Alex pega um pouco de seu sangue e o esfrega no galho. Enquanto isso, Archer continua chutando e socando James, que continua a se recuperar e a vir atrás dele. Eventualmente, James consegue derrubar Archer pela porta do porão, revelando todas as crianças. Justine consegue pegar a arma de Paul e atira em seu pescoço, mas ele ainda está de pé enquanto um líquido preto sai do buraco. Isso não deixa a Justine outra escolha a não ser atirar na cabeça de Paul. Então ela corre para o porão e atira em James também. Um Archer desesperado começa a olhar para todas as crianças procurando por seu filho. Ele é subitamente assustado por Grace, que arranca o colar de seu pescoço. Segundos depois, Archer surpreende Justine por trás e começa a sufocá-la enquanto Grace os observa. Ao mesmo tempo, Alex pega um fio da peruca
peruca de Justine e o enrola no galho antes de quebrá-lo. De repente, as crianças saem correndo do porão e vão atrás de Grades, que rapidamente sai da casa. Enquanto as crianças pulam pelas janelas, Grades corre pela casa do vizinho. Então, as crianças quebram suas janelas e portas também. Todos os vizinhos assistem chocados enquanto Grades corre pelo bairro com um bando de crianças a seguindo, escalando cercas e quebrando qualquer vidro que encontram em seu caminho. Eventualmente, uma garota consegue derrubar Grades no chão e as crianças se amontoam sobre ela para finalmente matá-la, despedaçando seu corpo. A morte de Grades faz com que Archer e os pais de Alex finalmente saiam do feitiço. Justine sobe as escadas e encontra Alex abraçando seus pais. Archer segue o rastro de destruição para se reunir com seu filho. Após o incidente, os pais de Alex são internados e ele vai morar com uma tia mais gentil. As outras crianças se reúnem com suas famílias, mas levam tempo para que voltem a falar. Terminando assim Weapons, filme de terror e mistério de 2025. E eu espero você no próximo vídeo.